Mais um episódio aqui do podcast Brasil por Elas, o podcast mais leve, livre, lucrativo que você vai encontrar aqui na internet. E hoje nós vamos falar sobre a importância de você ter uma vida fora do trabalho. E dessa vez nós temos aqui convidadas ilustres, mulheres incríveis, empresárias que vão trazer esse papo gostoso aqui. Dani, Jaque, sejam muito bem-vindas ao nosso programa, ao nosso episódio, para a gente poder falar sobre esse tema. Delícia! Seja muito bem-vinda! Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Me fale um pouquinho, Dani, quem é você? Qual é o seu movimento? Primeiramente, agradeço a oportunidade, o convite aqui para estar com vocês, né? E fico muito feliz de estar com o Brasil por Elas, porque isso tem feito um outro movimento na minha vida. Eu sou uma pessoa apaixonada por viagens, então, assim, há muitos anos eu já crio conteúdo sobre viagem e apesar de eu ser advogada, eu descobri uma forma de empreender numa área que a minha vida desse match. Oh, delícia! Então, hoje eu sou empreendedora na área do turismo, tenho uma agência de viagens e eu estou aqui para ajudar mulheres que querem ter memórias, né? Justamente o nosso tema, né? Sim. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Nossa, que bom. Eu já fico aqui, né, Dani? Já comentei com você, né? O nosso vai ter cruzeiro do Brasil por Elas, vai ter viagem para a natureza. A gente não é Dani, a gente vai começando a desenhar. E já fala pra gente um pouquinho do seu movimento. Bom, equilíbrio é comigo mesmo, né? Porque eu trabalho com a medicina chinesa, né? E a filosofia da medicina chinesa é exatamente o equilíbrio, né? E aí isso é muito importante, então vai ser um tema maravilhoso. Eu tenho uma clínica de terapias integrativas, né? Como falei, eu sou biomédica, especialista em medicina chinesa. E para mim é um desafio, né? Estar com tantas mulheres nesse movimento. E é ótimo, porque traz pessoas de públicos diferentes, né? De áreas diferentes, que isso complementa bastante. Então, para mim está sendo maravilhoso. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram o convite, porque o tema é a importância da gente cuidar da gente fora do trabalho, porque a gente sabe que na rotina, né, do dia a dia, principalmente a mulher, a gente já sabe, ela tem tantas atividades, tantas preocupações por conta da vida pessoal, do trabalho, mas quando vocês toparam o desafio de vir para um podcast, nem saber tanto ainda do que a gente ia realmente de fato falar, eu acho que já é um quebra de paradigma de se romper e falar, poxa, eu vou lá, acho que essa é uma oportunidade eu vou sair do meu ambiente de trabalho, vou sair da minha rotina para poder me desafiar e fazer algo diferente fora do meu ambiente de trabalho. Como é que foi para vocês? Eu queria perguntar porque eu fiquei bem curiosa. Recebeu um convite para vir para gravar? Vocês já tinham gravado algum programa de podcast? Já tinham participado ou não? Acho que Dani tem um programa de rádio, né, Dani? Então, eu faço parte do trabalho na Rádio Guará. E lá a gente tem uma transmissão ao vivo, que é diferente do podcast, porque a transmissão ao vivo você transmite o que está acontecendo dentro do estúdio, mas não tem o foco na câmera, não tem o foco tanto no apresentador, você tem mais o foco na fala, em se comunicar com as pessoas que são seus ouvintes. Mas hoje tem essa questão da transmissão ao vivo. Então, eu já me comunico nesse sentido na rádio. E quando eu recebi o convite, eu falei assim, gente, eu tenho que alcançar novos ares, novos patamares na minha vida, até nessa questão da comunicação. Então, tudo isso para mim foi algo assim inovador, porque eu sou apaixonada pela comunicação. Hoje o formato podcast ele é muito interessante, né, da entrevista. Você vê que a internet ela dá essa acessibilidade para as pessoas. Então eu quero também um dia ter um podcast, porque eu acho muito importante nós comunicarmos os nossos conhecimentos, estarmos propagando os nossos movimentos. Sim, verdade. Você já participei, mas bem de forma técnica, né? Dentro da minha área, assim,
de técnicas, e só que eu achei assim, um tema extremamente interessante, porque você sai um pouquinho dessa parte técnica, que na verdade é o que eu indico para os meus pacientes, inclusive, de você vai ali fazer uma técnica, uma terapia, mas que você precisa ter todo esse equilíbrio fora. E se desafiar em outras coisas que você não costuma fazer, né? Então, assim, não é uma prática recorrente, né, de eu estar fazendo, meu negócio ali é a comunicação direta com os pacientes, mas eu acho que isso faz com que a gente cresça, né? De todas as formas, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, né? Então, eu acho e tem essa questão, né? Só pegando um gancho do podcast especificamente, né? A gente é um outro canal de comunicação que a gente consegue levar para mais pessoas, para poderem assistir mais. Mas eu queria saber também, assim, quando vocês não estão trabalhando, o que vocês fazem fora do trabalho? Eu escuto podcast. Ótimo! Não, mas na verdade eu acho muito, assim, na academia, eu busco muito me preocupar com a saúde mental, né? Que hoje em dia a gente tem que realmente tomar cuidado. E essa saúde mental é o que você escuta também. Então, eu busco muito essa área, podcast, na área do empreendedorismo, do positivismo, né? Então, a gente muitas vezes é bombardeado por coisas que, assim, infelizmente, muita notícia ruim e tal. A gente tem que ficar por dentro das coisas que acontecem, mas eu acho que essa busca pela saúde mental tá aí, no que você escuta, seja um podcast, música, isso tudo faz com que a gente tenha saúde mental para que a gente esteja bem no trabalho, esteja bem na nossa casa, na nossa família, né? Então, eu busco muito, mas eu falei, mas não tô mentindo, eu escuto muito mesmo podcast, tal, que eu tô dirigindo na academia, sempre que eu posso, porque eu acho que é isso, né? A saúde mental que a gente tem que estar preocupado no que a gente está ouvindo, no que a gente está fazendo, para que a gente tenha saúde de forma geral, né? Com certeza, né? Eu também tenho bastante hábito de ouvir, assim, às vezes estou fazendo uma caminhada, e aí eu vou e coloco, né? Às vezes estou audiobook, né? Eu gosto muito, às vezes, de estar ouvindo algum livro, assim, que eu já li, aí eu quero ouvir o áudio do livro para poder realmente, é algo que para mim é uma prática. Poderia ser até mais, sabe? Eu acho que eu tô precisando fazer mais, mas fora do trabalho também, quando eu não tô trabalhando, né? Assim, que eu vou fazer uma atividade física, eu tenho o hábito também de ouvir bastante. E você, Dani? Quando eu tô fora do trabalho, assim, às vezes eu gosto de dar uma fugidinha. Eu acho que a Dani é mais difícil, gente, porque, ó, pensa comigo. Ela viaja. É complicado, né? Fora do trabalho. Eu viajo. Mas, assim, o dia a dia mesmo, aquelas horas, né, vamos dizer assim, de chegar do trabalho, chegar em casa, às vezes cansada, eu gosto de tomar um banho bem relaxante. Ter aquele encontro comigo debaixo da água. Eu tenho uma coisa com a água que é muito forte. Eu também. Então, a água, ela, para mim, ela renova. Ela realmente me renova. Então, eu coloco, assim, principalmente de uma sexta para um sábado, é um dia, assim, que eu faço esse encontro de ter aquele banho mais prolongado, sem ter aquela pressa. E eu gosto de assistir filmes e notícias na área, assim, mais histórica, cultural, não tanto as notícias ruins, né? Tragédias. Claro que a gente fica por dentro, mas eu gosto de ler sobre questões políticas e eu gosto de ter meus momentos com Deus. Então, assim, é uma coisa que eu me encontro, assim, como um momento, assim, de relaxamento mesmo, de ter uma conversa com aquele que me dá a oportunidade de viver tudo que eu vivo, né? Então, isso realmente é o que eu gosto de fazer fora do trabalho e ter um momento, assim, com meu esposo. A gente tem, na correria, a gente tem um dia programado. A gente tem um dia na semana que a gente sai. Ai, não deu hoje, mas tem que acontecer na semana. Porque a gente, às vezes, na correria do dia a dia, acaba não se conectando com o outro. Então, eu trabalho com a questão comigo, mas eu também trabalho a questão com o meu esposo, né? Que é a pessoa que é o meu parceiro. Sim. E, às vezes, a rotina me tira, às vezes, de estar me comunicando de outra forma. Não contando sobre o meu dia a dia, mas contando sobre projetos, né? Ideias que a gente vai tendo. Então, tudo isso é uma coisa que eu busco fazer fora do meu trabalho. Isso é bem importante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas é um negócio forçado de você
Mas é isso, porque senão a rotina vai comendo Engole, a gente. sim. E é isso eu também busquei fazer dentro de casa. Falei, não, domingo, lógico que às vezes você sai tudo, mas família, filho, um momentinho ali que você tem, que você tem que se obrigar mesmo. Se obrigar a fazer, não é porque você não quer, né? É um investimento. Exatamente, é você Sim. se obrigar a ter esse tempo, porque senão você vai vendo, aí tô cansado, trabalho, e você vai vendo quando você vai. E eu vejo que, assim, o fato da gente fazer coisas fora do trabalho traz a energia necessária para o trabalho. Exatamente. Né? Porque se eu tô 100% focada, eu já fui workaholic, tanto é que eu tive burnout, né? Eu tive que entrar em tratamento, entrei em parafuso, porque eu só queria o quê? Trabalhar. Eu trabalhava 14, 16, 18 horas por dia, não tinha tempo para fazer as coisas fora do trabalho. Até meu marido hoje até fala assim, amor, você já encontrou o seu hobby? Porque assim, eu vou experimentando, porque eu faço uma coisa, aí eu não gosto. Então assim, eu falo que eu ainda estou no processo de realmente identificar o que de fato eu gosto de fazer quando eu não estou trabalhando. Eu gosto de cozinhar, então isso é uma coisa que me relaxa. Gosto de assistir um filme, uma Netflix, vou ali, maratono mesmo, eu sou as maratoneiras de Netflix, né? Às vezes eu sei que às vezes posso estar exagerar, mas eu acho que são formas que a gente vai encontrando para a gente poder também fazer esse equilíbrio, né? Sim. Porque trabalhar é muito gostoso, mas quando a gente também não está trabalhando, a gente está recarregando bateria. E por mais que você goste do seu trabalho, né? Porque pra mim, se eu tivesse família, eu morava na clínica. Eu também. Mas assim, é esse equilíbrio. Por mais que você ame, por mais que você goste, você precisa ter essas outras coisas que recarregam. Sim, né? De você sim. estar ali, de você ter um momento que essa hora é isso. Eu vou maratonar uma série que tipo, não vai me acrescentar em nada, em conhecimento, vamos dizer assim, mas isso vai aliviar minha cabeça, minha mente. Então a gente tem isso pra mim. Praia tem que ser no mínimo uma vez por ano. Eu falo pro meu marido, terapeuticamente. Isso é terapêutico, porque eu atendo pacientes, tenho famílias que trabalham com empresas e tudo, que era aquela escravidão, aquela coisa. Eu falo, não, eu não quero isso pra mim. A gente não precisa ser não assim, precisa, né? A gente né? pode tornar, a gente precisa para o nosso próprio trabalho que seja leve, né? E para ser leve a gente precisa estar fazendo essas outras coisas, né? É verdade. Isso é estratégica também, né? Acho que quando você começa a pensar que a vida não é só trabalho, né? Na verdade, você está construindo outras estratégias para você poder intencionalmente fazer com que o seu negócio que você escolheu, porque assim, você escolheu ser empresário, você escolheu empreender, você escolheu cuidar de pessoas, para liderar, para treinar, para resolver um monte de problemas, né? Você fez uma escolha, mas mesmo sendo, acho que essa escolha, nossa, tem que dar aquela pausa, você tem que parar, porque isso vai fazer a diferença no dia a dia. Em casa, os filhos vão agradecer, o marido vai agradecer. Né? Eu também lá em casa, Dani, eu tenho também assim, não é metódico, eu sou criativa, influente, então eu não sigo regras, não sigo uma rotina, mas eu busco... pelo menos uma vez na semana, eu e meu esposo, a gente também tem aquele tempo de qualidade. Sim. Sabe? O que é... hoje você quer ir num bom restaurante? Então vamos. Hoje eu não quero sair, mas eu quero tempo de qualidade assistir um filme. Uhum. Né? E isso tudo faz a gente pensar. Né? Claro, acho que cada um tem seu jeito, seus valores, Sim. né? Tudo. Mas, assim, eu acho que a mensagem muito você está parando para dar uma olhada para você, fazer coisas que vão te agradar, que vão te fazer crescer como mulher também, para que você consiga também gerir esse negócio. Porque senão, sei lá, para mim parece que não justifica ter. Não é só paixão, né? Não é só ter paixão. E as pausas, elas também precisam ser diárias. Isso eu recomendo para os pacientes. Que não adianta, às vezes, você tá ali no meio do seu trabalho, fazendo... Tem gente que nem levanta, né? E chega lá com na coluna. Eu falo, diariamente você tem que ter um momento para sua mente, para o seu cérebro, de olha para o nada. Olha, vai para uma janela, Lógico que a gente não consegue não pensar em nada, mas o não pensar em nada é olha para aquela planta e fala aquela planta é verde, aquela planta sem fazer esforço, porque isso constantemente vai gerando várias questões emocionais. Então a gente precisa ter essas pausas no nosso dia mesmo, até na nossa rotina de trabalho, que dirá também essas pausas que a gente tem que ter fora do trabalho, né? Que isso é bem importante. Hoje em dia,
como a gente é, assim, bombardeado, porque tudo a gente tem muito rápido, né? No celular, uma coisa e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não consegue... A gente hoje brinca e fala que um áudio de 2, 3 minutos é um podcast. Não sei se... Mas e a gente acelera. E é isso que vai tornando, né? Com que a gente vai criando esses problemas emocionais tão graves que hoje... crianças, adolescentes já estão tendo que, né, tomam esse caminho, às vezes, de tomar remédio, porque está muito acelerado. E a gente precisa dessas pausas, a gente precisa desse equilíbrio, né? Com certeza. É assim para você também, Dani? As pausas eu ainda não tenho me comprometido. Acaba que eu deixo para o fim do dia, quando às vezes a gente já está até num esgotamento, né? E põe alarme. É verdade. Até a gente para ir no banheiro. Sim. Então, assim, acaba que a rotina não me permite fazer a pausa e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Da importância da gente realmente ter um minutinho ali com a gente, um tempo pra gente, né? Mas eu busco, talvez nos meus momentos de oração, porque eu busco durante o dia, iniciar o meu dia com uma leitura, ouvir uma música. Eu também gosto muito de música, então, assim, a música ela comunica muito com a minha alma. Então, assim, eu gosto de músicas assim que tenham algo a me acrescentar, né? Hoje em dia a gente acaba vítima, às vezes no Instagram, nas redes sociais, de músicas que eu gostaria de nunca ter ouvido. Passou e passa várias, né? Porque depois fica na cabeça, né? Fica uma coisa... Isso, aí me rouba até minha paz. E fica na cabeça, Então, eu geralmente faço uma seleção musical antes de ter o meu momento ali, de iniciar o dia. Durante o dia que eu talvez esteja aí falhando, né? Porque eu acho que se a gente dá uma pausa, a gente já não tem um esgotamento tão alto ao fim do dia, né? Eu consigo imaginar dessa forma. Mas eu tô no caminho, a gente tá sempre aprendendo, né? Então, é bom que a gente vai se encontrando assim e trocando as experiências, né? Se vocês estivessem começando a carreira ou o negócio hoje, né? Com a maturidade que vocês têm, com os erros, com os acertos, e vocês tivessem que dar hoje um conselho para quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre essa importância de pensar fora, né? Ter uma vida fora do trabalho. Que conselho vocês dariam, né, com a maturidade hoje que vocês têm, com as experiências que vocês já tiveram? Acho que calma. Porque eu falo muito disso, mas a própria medicina chinesa me trouxe todo esse conhecimento, né? Mas eu sou extremamente acelerada, né? Pela medicina muito yang, muito yang, que a gente diz e tudo, muito. E às vezes quer tudo para ontem, quer não sei o quê. E é isso, o tempo, a maturidade do profissional, da propriedade, vai trazendo com que, calma, as coisas fluem. A gente não precisa sair atropelando, querendo o mundo, né? E que tudo tem o seu tempo, que a gente precisa... A calma não significa passividade, né? É ter a calma para você conseguir enxergar as oportunidades, para você saber que você precisa das horas de trabalho, mas que você precisa dessas outras horas, porque elas te abastecem, ao invés de ter a mentalidade de que não, o tempo passa e você tem que estar fazendo, então calma, que tudo flui. Eu ainda falo isso muito para mim diariamente. Eu falo aqui, às vezes quando eu estou falando para o outro, eu estou falando para mim primeiramente, né? Meu ouvido aqui está mais perto da minha boca. Então, é muito isso, é diariamente ter essa constância de que você precisa levar as coisas com mais tranquilidade. Você que está começando aí o seu empreendimento, eu diria, se permita errar. Se permita errar. Porque o erro faz parte do processo. E, às vezes, quando a gente está ali no dia do nosso trabalho, ali na rotina, a gente não quer errar e a gente erra. E aí aquilo estraga o nosso dia fora do trabalho, né? E aí você não consegue relaxar. Então, quando você parte do princípio de que você pode errar e que o outro dia você vai poder recomeçar e
tentar novamente. Então, eu acredito que isso traz uma paz naquele momento que você está descansando. Você vai descansar, vai ver que você teve limitações, teve alguma situação que não conduziu da melhor forma como você gostaria, não trouxe o resultado que você queria, mas você vai ter um dia para recomeçar. Então, eu diria isso. Nossa, vocês falaram duas coisas que para mim, assim, hoje, a Silvana de hoje, pensa assim, mas eu digo que eu gostaria de ter ouvido esse conselho aos 20 anos de idade, né? Sempre assim, né? Mas o primeiro é essa questão, assim, de você parar para descansar, é ser produtiva. Porque você comentou já, que aí eu fiquei aqui, porque antes eu me culpava quando eu falava assim, nossa, eu tô morta, eu tô cansada, eu já não dou conta mais nem de raciocinar, eu só quero sentar no sofá e não fazer nada. Só que quando eu fazia esse movimento sem ter o autoconhecimento, eu me culpava, porque eu falava assim, nossa, eu tenho que mandar aquele negócio, eu tenho que escrever aquela cópia, eu tenho que lançar aquilo e tal. Então, eu aprendi que descansar também é ser produtiva, é se permitir esse tempo do descanso para recarregar essa energia, essa bateria, para fazer as coisas, né, voltarem para o eixo. E a questão do errar, gente, se me falasse assim, olha, fica tranquila, você vai errar assim, umas 1000 vezes nos próximos 20 anos, eu acho que o ombro ficaria mais leve, mais solto, né? Porque, assim, a gente vai errar. Sim. Só que a gente tem dificuldade de compreender e querer aceitar isso, e aí, não sei vocês, mas eu tenho um perfil muito exigente comigo mesmo, né? Um nível, talvez, às vezes eu não vejo, mas um nível de perfeccionismo, né? Às vezes eu não consigo ver, mas... E aí começam a me cobrar, e aí, assim, quando eu quero parar, né? Agora, nos próximos dias, eu tô indo pra praia. Eu não sei quando você vai estar assistindo, mas eu tô indo descansar. E, literalmente, vai ser a segunda vez que eu vou viajar em 23 anos de carreira profissional. A segunda vez em 23 anos que eu não vou levar computador. Porque hoje eu posso também fazer essa escolha. O fato de eu empreender, ter pessoas hoje que estão comigo, que me ajudam, né, na empresa, eu posso tirar ali 3, 4, 5 dias e sabendo que as coisas vão continuar fluindo. Então, assim, graças a Deus hoje eu tenho, né? Tenho a Juliana, estou com a equipe da Renoma, né? Tem outros profissionais que estão comigo. Então, assim, eu olho e falo, nossa, mas depois de 23 anos, né? Eu não vou levar computador. Vou levar o celular, claro, talvez vou tirar. Sim. Mas acho que a gente tem esse entendimento, a vida fica mais leve, empreender fica mais leve, cuidar de filho fica mais leve, cuidar da casa. Mas não estou dizendo que é fácil, né? Eu não tenho filhos, eu não posso estar no lugar de uma mãe aqui falando de jeito nenhum, mas eu também tenho os meus desafios, né? Sim. Então, eu achei muito bom quando vocês trouxeram isso, porque me fez resgatar. Será que eu não estou sendo exigente demais comigo? E é por isso que eu estou sentindo um pouco cansada, né? Então, acho que a gente nós, mulheres, temos isso, né? Principalmente porque, né, mesmo que não tenha, tem um instinto aí materno e tudo, sim, de que você tem que ser forte, que você tem que se cobrar, que você tem que... E aí, né, dentro de vários outros momentos, eu falo muito também da saúde da mulher. E nós somos cíclicas, então a gente também tem que respeitar isso. Então, tem um momento onde a gente tem mais energia, um momento que a gente não tem tanta energia. E esse exigir, não, eu tenho que dar conta, é onde vai gerando problemas físicos mesmo, né? Problemas, distúrbios ginecológicos ou outras questões. Então, a gente tem que respeitar isso. Até o nosso ciclo menstrual. Aceita que é isso, que dói menos, né? Aceita que dói menos, porque a gente e quando a gente entende isso, a gente respeita o nosso corpo, a gente consegue ter uma produtividade muito melhor e a saúde nem se fala, né? Então, isso é bem importante da gente estar se ouvindo. Se o seu corpo está pedindo descansa, descansa, pega leve. Daqui a pouco você vai... Porque se você forçar, daqui a pouco onde você deveria ter produtividade, você vai continuar aqui, ó. E vai parar. E vai parar. Vai parar. Exatamente. Sua mente vai parar, né? Exatamente. Vai pedir. Gente, estou muito feliz, mas assim, a gente está chegando, né? Aqui já no nosso finalzinho do nosso programa, mas eu não poderia de jeito nenhum de deixar para pedir duas coisas para vocês. Queria que vocês olhassem para aquela câmera ali, olhassem com um olhar bem profundo, sabe? E ver aquela mulher que está assistindo a gente
e deixasse uma mensagem para ela, um recado, né? Dentro da sua área, dentro do que a gente conversou, principalmente para a gente poder, sabe, motivar e inspirar, porque assim, eu acredito que cada um de nós estamos criando os nossos movimentos, mas a gente está aqui juntas, movimentando, né, para que a gente possa levar o nosso chamado, né, o nosso propósito. Então, eu queria fazer esse convite, quem quer começar a olhar e deixar um recado mesmo para essa mulher, para ela entender que é importante ela ter uma vida fora do trabalho. Então... o que eu posso dizer para você ao invés de só colecionar sapatos, colecione o desgaste deles. Olha, uau! Não seja só o caminho para o trabalho, mas para destinos, né? Construa memórias, construa histórias. Eu acho que isso é o mais importante que pode acontecer, é o que eu posso deixar para você, porque dessa vida a gente não leva nada, a não ser as histórias, o impacto que causamos na vida das outras pessoas. Então, caminhe mais no sentido de construir histórias, de fazer a diferença. Eu acho que é o que eu poderia deixar para vocês. Que lindo! O que eu vou dizer agora? Bom, o que eu posso dizer para vocês é essa questão, a importância do autocuidado, né? Que muitas vezes, sendo mãe ou não, a gente acaba deixando de se priorizar, né? E aí, pelo trabalho, pelos filhos, pelo marido, pela casa. E a gente precisa, sim, se cuidar. Até mesmo para a gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem. Porque senão a gente não cuida de ninguém. Então, essa questão de você estar olhando para você, se cuidando de forma integral mesmo, cuidar da sua saúde emocional, de às vezes não se culpar em querer ter um tempo só para você, que você precisa estar imerso de cuidados de gente. Não, você pode sim ter ali o seu tempo sozinha, o seu tempo com a sua família. Então, cuidar de si é cuidar do outro também. Muito bom. E, por último, queria que vocês falassem para as pessoas como é que a gente, né, encontra vocês no mundo digital, no mundo real, se tem site, Instagram, LinkedIn, enfim. Queria que vocês deixassem aí para as pessoas poderem encontrar vocês, seguirem vocês, né, e contratarem também o serviço de vocês, né, contratar os produtos de vocês. Vamos lá. Bom, eu tenho uma clínica, fica localizada lá no Centro Clínico Sudoeste, né? Tem o site, né, www.clinicacovida.com.br. Tem o Instagram também, tanto da clínica, @clinica.acovida, quanto o meu, @jaquelinерamos.acovida. Né? E então lá eu cuido, ajudo vocês a terem esse autocuidado, né? E também subloco o espaço, né, dentro da nossa clínica para outros profissionais da saúde, né? Então, caso você seja profissional da saúde, tem um lugar, um espacinho lá pronto para vocês atenderem seus pacientes lá já com tudo pronto. Então, é um espaço onde a gente busca também criar essas conexões, né, entre os profissionais, para que juntos também a gente possa proporcionar uma saúde multiprofissional para os nossos pacientes. Convido vocês a visitar o www.danissoviaja.com.br. É o meu site. Lá você vai encontrar dois e-books que eu tenho publicados, que é Descubra o Mundo com Coragem, Viaje Sozinha, e também Respostas para Fazer Cruzeiro, sem dúvida. Eu tenho uma agência de viagem, a PAC Travel BSB, junto com meu esposo. Nós estamos no Instagram como PAC Travel BSB, PAC de Paquistão, porque eu sou casada com um paquistanês. E a gente está aqui para oferecer os serviços na área de turismo para vocês, e no sentido de que vocês passem a construir histórias, memórias, possam viver experiências. E às vezes você pode pensar, mas eu não consigo viajar para lugares tão distantes, mas nós temos muita coisa para fazer pertinho da nossa casa. É só me chamar e a gente vai conversar. É isso mesmo. Vocês viram aí, então, que a gente tem aí 2 grandes empresárias ensinando vocês a pensarem fora do trabalho, a relaxarem fora do trabalho. E se você gostou desse episódio aqui da Brasil por Elas, já quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho para que toda semana você seja notificado sobre todas as novidades que nós estamos trazendo por aqui. Também quero falar para você,
Compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que mais mulheres precisam ouvir o que elas trouxeram hoje para nós. E claro, coloca aqui o seu comentário, qual foi o principal insight, o que você mais aprendeu, qual a decisão que você está tomando aí para você poder relaxar fora do trabalho. Eu quero agradecer vocês e dizer, né, gente, até o próximo episódio aqui do podcast Brasil por Elas. Obrigada. Tchau, tchau. Seja muito bem-vindo.